Olá, gente, tudo bem? Aqui é o professor Matheus de vocês, de Química. Estou aqui com mais um vídeo de correção e revisão. Dessa vez a gente vai corrigir a atividade do anexo 10, que é essa daqui, ó. Atividade do dia 4 e do dia 5, né? Da semana do dia 4 e do dia 5. Atividade que eu passei sobre o material didático do metano, tá? Eu passei aqui o link do Drive para vocês. É importante que vocês tenham lido esse material aqui, tá? Se ainda não leram, leiam, por favor. A leitura não é tão complicada. Esse material didático eu desenvolvi na faculdade, junto com um colega meu, para um trabalho de estágio. E eu uso nas escolas sempre, porque foi um trabalho legal que eu desenvolvi sobre o metano, que eu sempre uso bastante em química orgânica, tá? Então tá aqui, material didático do metano, que foi eu e meu colega Lucas. Então tá, o que é o metano, né? O metano é um gás representado pela fórmula química CH4, incolor, de odor fraco, altamente inflamável, praticamente insolúvel em água e solúvel em solventes orgânicos. Trata-se do composto mais simples e abundante do grupo dos hidrocarbonetos. Então vamos aqui, o nome do cara é metano, é o composto mais simples dos hidrocarbonetos. Ó, a fórmula química dele é CH4. Por que o nome dele é metano? Ele está dentro daquelas regras que a gente viu para nomenclatura, para nome dos compostos orgânicos, que quem dá é o PAC, não é? Que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada. Prefixo para o nome dele, ele não só tem um carbono, e não é met. Um carbono é met, então o começo do nome dele é met. Ele só tem ligação simples aqui, é CH4. Então o infixo dele vai ser an, metan. Como é um hidrocarboneto, termina com a letra O, então fica metano, tá? Aqui eu tenho uma representação espacial dele, como o átomo do meio sendo de carbono e os da ponta sendo de hidrogênio. Esse gás também é conhecido como gás de pântano, devido à fermentação anaeróbica, processo anaeróbico de transformação de uma substância em outra, produzido a partir de micro-organismos como bactérias e fungos, que se dá pela ausência de oxigênio, é a mesma que ocorre em depósitos de lixos e nos esgotos que também geram metano. Então vamos lá. O gás metano ele é gerado onde? Ele é gerado a partir da fermentação anaeróbica. Vocês lembram o que é anaeróbico? Então vamos lá, ver algumas propriedades do metano. O metano é o elemento mais simples, representante da família dos alcanos. Lembra que a gente viu? Alcanos são os hidrocarbonetos que têm apenas ligações simples, não é? Olha aqui o metano. É um átomo de carbono ligado a 4 átomos de hidrogênio de forma covalente, tá? Todas essas ligações são o que? Olha aqui, ó, que a gente já viu. Essas ligações são sigma, tá? Esse aqui é o símbolozinho do sigma, certo? Então ele tem aqui 4 sobreposições sigmas. O ângulo é de 109,5 graus aqui. E a hibridização dele é sp3, né, gente? A gente sabe que cada ligação dessa aqui ela é sp3, a hibridização dela. A temperatura e pressão ambiente é um gás, tá? Que é constituído por 4 átomos de carbono e tal. Então, a fórmula molecular dele é CH4. A massa molar é 16,04 gramas por mol. Isso quer dizer o quê? Que 1 mol de metano, se eu pesasse na balança, tem 16,04 gramas. Aqui eu tenho a densidade, ponto de ebulição e ponto de fusão, tá? Aqui está falando uma curiosidade sobre o fogo fato. Antigamente, em cemitérios bem antigos, né? Às vezes as pessoas eram enterradas e o seu corpo, gente, o nosso corpo é matéria orgânica. E toda matéria orgânica, ela entra em decomposição no meio ambiente, tá? E aí você tem duas formas de decomposição. Você tem uma aeróbica, que é aquela que tem a presença de gás oxigênio, ou seja, que está em contato com o ar atmosférico.
E anaeróbica é aquela que não está presente com quantidades suficientes de gás oxigênio, ou totalmente ausência de gás oxigênio. Quando você enterra um corpo, abaixo da terra a presença de gás oxigênio é pequena. Então a fermentação ela tende a ser anaeróbica. Então é formado gás metano. Quando matéria orgânica é enterrada, normalmente é formado gás metano, tá? E esse gás metano, ele era formado e às vezes ele saía da terra, pelos poros da terra, né? A terra, ela é porosa, ela não é uma coisa totalmente impenetrável. Quando ele entrava em contato com o ar oxigênio, junto com a fosfina, que era outro gás formado na decomposição, acontecia uma combustão espontânea, que era uma chama azul, tá? Essa chama, mais ou menos assim, ó, igual essa chama aqui. Só que ela era um pouco mais azulada, tá? Aí nos caixões, imagina, você andar no cemitério à noite e ver onde estava cada corpo sair uma chaminha azul, que era a mistura da fosfina com metano quando encontrava com o gás oxigênio aqui de cima. A galera falava que era tipo a alma das pessoas saindo do corpo ou fantasmas no cemitério. Então, o metano, né, tem essa curiosidade. Mas a principal característica do metano é de compor aquilo que a gente chama de biogás, tá? O metano é a principal fonte energética dos hidrocarbonetos, por assim dizer, uma das principais, né? Ele é o principal componente do biogás. O biogás é produzido exclusivamente por meio da fermentação anaeróbica, olha aqui, ó, novamente, onde há falta ou baixa concentração de O2. O processo de fermentação anaeróbia, ou anaeróbica, tem quatro principais partes: hidrólise, acidogênese, acetogênese e metanogênese. Aqui, gente, eu não vou me ater muito, mas aqui fala como que eu saio, por exemplo, de matéria orgânica, sua pele, seus órgãos aí, tá? Para metano. Então, vamos pensar o seguinte: fermentação. Quando acontece uma fermentação aeróbica, ou seja, que eu tenho gás oxigênio, o que é formado? Pensa, onde que eu posso ver fermentação? Quando você vai fazer um pão e você compra fermento biológico, você está basicamente comprando ali bactérias, certo? Que fazem a fermentação, que libera alguma coisa que faz o seu pão crescer e ficar fofinho. Que coisa é essa, gente? Tanto o fermento químico, que aí já é uma reação química que acontece, quanto o fermento biológico, que são bactérias que fazem aquele determinado produto, eles formam CO2. Eles formam CO2, tá? Então, na fermentação que tem oxigênio, eles vão formar gás carbônico. Isso é o que acontece na fermentação. Sempre na fermentação que está em contato com a atmosfera, é liberado CO2. Por que CO2? Olha aqui, ó, gás carbônico. Porque você tem aqui ó, a presença do oxigênio. E o oxigênio aqui, ó, oxidando o gás carbônico, libera muita energia para aqueles micro-organismos. Porque eles têm o oxigênio disponível para fazer isso. Mas quando você não tem, meu amigo, você tem ali o carbono ligado ali na matéria orgânica, seja em açúcar, em ácidos graxos que são gorduras, a única coisa que você tem disponível ali, ó, é o hidrogênio. Então você faz aqui ó, a hidrogenação do carbono, tá? Então você forma metano. Então, sempre que você precisar em decomposição sem a presença de gás oxigênio, o carbono da matéria orgânica vai virar metano, tá? Então aqui você tem a composição do biogás, que normalmente é de 50 a 70% de metano, 30 a 50% de CO2, 4% de N2, 1% aqui de H2, 2% de H2S e 1% de O2, tá? Isso aqui é até importante para a gente entender quando a gente vai fazer compostagem, porque que a gente não pode ficar enterrando a matéria orgânica.
Você sabe que você tem que pegar ali, por exemplo, resto de legumes e frutas ali que você descascou, que você tirou uma parte ali para cozinhar e tudo. Você vai lá e enterra debaixo da terra. Você vai ver que aquilo ali vai ficar fedido, cara. Ou então quando alguma coisa tá decompondo dentro da geladeira num pote fechado, por que que você abre e fede? Olha o que que tá fedendo aqui, ó, gente. Tá fedendo aqui, ó, o H2S, o sulfeto de hidrogênio, tá? O sulfeto de hidrogênio é a forma de decompor o enxofre sem gás oxigênio. Quando você tem gás oxigênio, ó, forma o SO2, certo? O SO2, ele não tem esse odor tão forte quanto tem o sulfeto de hidrogênio, aquele de ovo podre, sabe? Então, por isso que quando você for fazer compostagem, você não pode ficar enterrando a matéria orgânica, tudo bem? Então, mas onde que a gente acha essa matéria orgânica, né? A gente sabe muito bem o que é matéria orgânica. Cara, aterro sanitário, todo o nosso lixo vai para lá, tá? Lixões em céu aberto. Eles vão jogando lixo sobre lixo, camada de terra, camada de lixo. Ali forma muito metano. Represas hidrelétricas, prestem bastante atenção nisso aqui, ó. Hidrelétricas é a nossa principal fonte de energia atual no país, não é? Usinas hidrelétricas, cara. Imagina, você sabe como é que é feita uma usina hidrelétrica? Você tem ali um rio, só que você quer usar a força da queda da água daquele rio ou da correnteza para fazer uma hidrelétrica. Você faz o quê? Você faz uma represa. Gente, represa é você colocar uma barragem no fluxo do rio e toda aquela água que era para seguir num fluxo contínuo, ela é represada. Então, toda a área ao redor ali do rio, ela é inundada. A água toma aquela área, certo? A gente vai ver mais pra frente. Imagina todas as árvores, bichos e animais debaixo da água. Debaixo da água a concentração de oxigênio é baixa. Então eles vão morrer. Aquela matéria orgânica vai fermentar sem a presença de gás oxigênio e vai formar metano, tá? Pântanos pelo mesmo motivo, né? Abaixo ali da lama também é decomposto matéria orgânica. Lagoas, estações de tratamento de esgoto também, e até cemitérios, como a gente já viu. Ok. A digestão de herbívoros, a erupção vulcânica. A digestão de alguns herbívoros, gente, a digestão da vaca, digestão de ovelha, digestão dos ruminantes, tá? Estações de combustíveis minerais. Pensa, o petróleo não é matéria orgânica? Não foram seres há muito tempo atrás que viveram na Terra, a matéria orgânica foi decomposta, camadas de terra sobre a matéria orgânica que virou o petróleo, aquele óleo preto de hidrocarbonetos? Um dos hidrocarbonetos principais é o metano, porque foi uma decomposição anaeróbica. O biogás e o gás natural são combustíveis importantes devido à presença do metano, como eu já disse. O processo de combustão do metano ocorre da seguinte forma, prestem atenção. Gente, o que é uma reação de combustão? Reação de combustão, toda reação de combustão que existe na Terra é o seu combustível reagindo com gás oxigênio. Toda reação de combustão é essa. Você vai ter um combustível reagindo com gás oxigênio. Até então, se você pega uma vela e acende e coloca um copo em cima, passa um tempinho ela apaga. Por quê? Porque você tirou o gás oxigênio dela. Toda reação de combustão, um dos principais reagentes é o gás oxigênio. Tudo bem? Então, se eu peço para você fazer uma reação de combustão, você vai pegar ali, ó, CH4, que é o seu combustível. Ah, qual que é a combustão do metano? Você vai ali pegar o metano e reagir com gás oxigênio, tá? Só que essa reação, gente, ela acontece em pelo menos 3 etapas. Vamos ver aqui. O gás metano reage primeiro com uma molécula de CO2. Gente, essa daqui é uma reação de oxirredução, tá bom?
Vamos voltar aqui para o papel para a gente ver o seguinte. Então vamos lá, toda vez que eu tenho uma reação de combustão vai ser o meu combustível, que no caso aqui é o CH4 gasoso, mais o meu comburente, que é o gás oxigênio, certo? E nessa reação aqui, o que vai formar? Professor, como que eu vou saber o que vai formar? Gente, toda reação com hidrocarbonetos, vou até colocar esse aqui embaixo. Toda combustão com hidrocarbonetos. Se a combustão for completa, os produtos serão água, H2O, mais CO2. Por que, gente? Combustão com hidrocarboneto. Se essa combustão for completa, por que vai formar H2O e CO2? Gente, hidrocarboneto não é aquilo que tem hidrogênio e carbono. Por isso que é hidrocarboneto. Então, se eu pego o hidrogênio com oxigênio, o que eu vou formar? Água. A forma mais oxidada do hidrogênio é o hidrogênio reagindo com oxigênio formando água. E o carbono com oxigênio formando o dióxido de carbono, gás carbônico. Então, toda vez que eu tiver um hidrocarboneto, se eu falar de combustão completa, ele vai formar CO2 e água. Professor, mas você está falando combustão completa? Tem outro tipo de combustão? Tem. Tem demais, meus amigos. Mas vamos ver aqui primeiro a combustão completa. Toda vez que eu tiver uma combustão completa, eu vou ter ali o meu combustível reagindo com o meu comburente. Se meu combustível for um hidrocarboneto, ele vai formar CO2 e H2O. Vocês precisam lembrar disso, tá? Só que é importante a gente também balancear essa reação, certo? Eu vou colocar aqui, ó, uma molécula do metano. Se eu tenho uma molécula de metano, quer dizer que eu tenho aqui o quê? Um carbono desse lado, então do outro lado eu só posso ter um carbono, não é? Então aqui eu vou ter um. Se eu tenho uma molécula de metano aqui nos produtos, quer dizer que eu vou ter 4 hidrogênios do outro lado, não é? Aqui eu tenho apenas 2. Qual número vezes 2 para dar 4? 2. Então eu tenho 2 moléculas de água. Vamos balancear o gás oxigênio agora. Desse lado aqui, ó, eu tenho 1 vezes 2, 2 átomos de oxigênio, mais 2 vezes 2 também dá 2. Então eu tenho 2 átomos de oxigênio aqui no CO2, mais 2 na molécula de água. 2 mais 2 igual a 4. Qual número vezes 2 aqui para dar 4? Então aqui eu coloco um 2. Está balanceada a nossa equação. Essa é a reação de combustão completa do metano. Só que, gente, combustão completa é quando você tem disponível todo o gás oxigênio possível para essa combustão acontecer. Essa combustão ela também pode ser, gente, incompleta, tá? Como que é a combustão incompleta, professor? Combustão incompleta é mais normal do que a gente pensa, tá? Então vamos ver aqui um exemplo de combustão incompleta. Na combustão incompleta, ao invés de formar CO2, você pode formar duas coisas aqui, ó. Ao invés de formar CO2, que é o gás carbônico, você forma o carbono na forma sólida. Gente, esse carbono na forma sólida aqui, ó, é a fuligem. Já viu quando você está andando na rua e você vê aquela fumaça preta saindo dos carros? Você andou na rua o dia inteiro, você chega em casa, você passa o dedo assim na testa, ó, passa a unha assim, ó, chega a sair preto. Aquilo, gente, é a fuligem, o carbono na forma sólida que sai da combustão incompleta dos carros. Por quê? A quantidade de oxigênio fornecida, aqui, ó, vamos balancear essa reação, né? A quantidade de oxigênio
na relação oxigênio-combustível, né? Vamos pegar aqui que o metano fosse combustível, não é suficiente para oxidar o carbono. Ele vai oxidar apenas o hidrogênio formando água, e o carbono vai virar o quê? Vai ficar o carbono na forma sólida. Então essa daqui é um exemplo de combustão incompleta. A quantidade de oxigênio aqui, ó, ela é menor do que a necessária. Aqui eu já tenho uma combustão completa. Combustão completa. E embaixo eu tenho um exemplo de combustão incompleta, tá? Agora vamos ver aqui outro exemplo de combustão incompleta. Deixa eu só aumentar aqui a letra. Então vamos pegar aqui essa equação aqui de cima mesmo, tá? Só que ao invés de formar carbono na forma sólida, fuligem, a gente vai formar apenas CO gasoso. Para isso aqui, ó, se a gente for balancear aqui, né? Eu teria 2. Então desse lado aqui eu tenho 3 moléculas de oxigênio, 3 átomos de oxigênio, aqui eu só tenho 1, então aqui eu vou ter que são 3 sobre 2, tá? Para balancear. Presta atenção aqui, esse é outro exemplo de combustão incompleta. Dessa vez o meu carbono, ele reagiu com o oxigênio? Reagiu. Só que reagiu só com 1. A quantidade de oxigênio foi insuficiente para levar ele para CO2, tá? Então é outro exemplo de combustão incompleta. Então, gente, combustão completa é quando o carbono é oxidado até a sua forma máxima, que é a forma do dióxido de carbono, certo? Aí vai formar dióxido de carbono e água. Quando a combustão é incompleta, pode formar um desses dois ou esses dois ao mesmo tempo, tá bom? E é o que mais acontece. Quando você vê ali, gente, uma combustão fogo, e você vê gases pretos saindo de lá, é isso aqui, ó, é fuligem misturado com monóxido de carbono. O CO2, que é o gás, o dióxido de carbono, ele não tem cor e não tem cheiro. A gente está expelindo o CO2 todo momento, tá? Quando você abre o refrigerante, aquele gás lá é o CO2. Ele não tem gosto, não tem cor, não tem cheiro. Agora, a fuligem, ela tem super cor, elas são partículas pretas, e o monóxido de carbono ele é altamente tóxico. O que faz a gente sentir aquela falta de ar na combustão é o monóxido de carbono. Ele é muito perigoso, ele é altamente tóxico respirá-lo, tá? Ele se liga com as nossas moléculas do sangue no lugar do oxigênio e aí a gente fica sufocado. A gente pode morrer de asfixia, tá? Então, esse daqui é outro exemplo de combustão incompleta. Então, na combustão completa forma CO2 e água. Na incompleta pode formar apenas fuligem ou monóxido de carbono. Tudo bem? Isso nas combustões com hidrocarboneto. Então, gente, a partir disso a gente já pode responder algumas perguntas, né? Aqui, ó, atividade anexo 10 do dia 4 e do dia 5. O que é biogás? Aqui, ó, no meu material, biogás está aqui, ó. Na página 3 a resposta. O biogás é produzido exclusivamente por meio da fermentação anaeróbica, que tem como principal composto o metano, tá? Ou seja, é um gás produzido a partir da decomposição da matéria orgânica, tudo bem? Explica o processo de fermentação do metano, porque ele só ocorre em ambientes sem oxigênio. Aqui eu falo, ó, gente, toda essa etapa aqui, ó, cara, toda fermentação ela começa o seguinte: você tem ali a matéria orgânica grande. O que as bactérias vão fazer por primeiro? Elas vão quebrar essa matéria orgânica grande em pedaços. Você tem ali proteínas, gorduras e celulose, por exemplo. Ela vai quebrar em pedacinhos, ela vai quebrar nos monômeros, tá? Depois disso, são atacados pelas bactérias fermentativas, degradando os ácidos orgânicos em álcoois e CO2, tá? Nessa etapa aqui, ó, essas etapas aqui, elas acontecem normal para todas.
Essa última fase, que é a metanogênese, acontece em condição estritamente anaeróbica, ou seja, sem gás oxigênio. Se tiver gás oxigênio, não vai transformar em metano, vai transformar em CO2, como eu falei para vocês, vai transformar em gás carbônico. Então, o metano ele só pode ser formado sem a presença de oxigênio, porque se tiver oxigênio, aquela matéria orgânica vai ser transformada em gás carbônico, certo? Escreva a reação de combustão completa do metano e dê energia liberada na forma de calor da combustão de 1 mol desse gás. Bom, a reação de combustão completa está aqui, né? Eu fiz com vocês. 1CH4 mais 2O2, formando 1CO2 mais 2H2O. Só que aqui ele pede outra coisa, né? Ele pede aqui, ó, a energia liberada na forma de calor da combustão de 1 mol desse gás. Energia liberada na forma de calor. Vamos olhar aqui. Nosso material didático, se vocês virem aqui ó, na página 4, eu tenho aqui uma tabela que mostra a energia liberada na combustão de vários combustíveis, tá? Você vê aqui essa tabela, como é que eu vou entender essa tabela? Presta atenção aqui. Essa tabela aqui, eu tenho meu combustível, o calor produzido dele. Gente, unidade de calor é unidade de energia, tá? Eu tenho aqui joules e calorias. Então, aqui a lenha. Eu tenho 10.550 joules por grama. Acabei cobrindo o negócio aqui, né? Joule por grama. O que significa isso? Que a cada 1 grama de lenha que eu queimo, eu vou produzir 10.550 joules de energia. Ou, a cada 1 grama de lenha que eu queimo, eu vou produzir 2.524 calorias de energia. Onde é que está o metano aqui, ó? Opa, metano tá bem aqui. A cada 1 grama de metano que eu queimo, eu libero 53.922 joules de energia. Ou, a cada 1 grama de metano que eu queimo, eu libero 12.900 calorias. Então, como que a gente vai responder isso, professor? Dê a energia liberada na forma de calor da combustão de 1 mol desse gás. Olha aqui, a massa molar. Por que eu passei a massa molar para vocês? Lembra, a massa molar é o que transforma gramas em mol, tá? Então, vamos aqui onde a gente está fazendo esse exercício. Vamos responder essa questão agora. Quais são os dados que eu tenho? Eu tenho primeiro que a massa molar do carbono é igual a 12 gramas por mol, certo? E do hidrogênio é igual a 1 grama por mol. Eu tenho também que a energia liberada na combustão do metano, de quanto que é? Vamos lá olhar. Vamos usar a caloria, é de 12.900 calorias por grama. Então, 12.900 calorias por grama. Gente, se a massa, qual que é a fórmula do metano, né? CH4? Então, se é CH4, quer dizer que aqui eu tenho 1 vezes o carbono mais 4 vezes o hidrogênio. Só que, perdão, quanto que vale a massa do carbono? Não é 12? Então aqui vai ser 1 vezes 12 gramas por mol, mais 4 vezes 1, que é a massa do hidrogênio, gramas por mol. 1 vezes 12, 12, mais 4 vezes 1, 4. Então aqui eu vou ter 16 gramas por mol. Essa daqui é a massa molar do metano. Então quer dizer que a cada 16 gramas eu vou ter 1 mol. Tudo bem? Lembra que a minha reação aqui está pedindo a energia liberada na forma de calor, que é o ΔH que a gente viu ano passado, é a entalpia, da combustão de 1 mol desse gás
Então eu tenho que colocar 1 mol dele para queimar. 1 mol dele não são 16 gramas? Presta atenção aqui, ó. A massa molar dele é 16 gramas por mol. Se 1 mol dele tem 16 gramas, 1 mol é igual a 16 gramas. E você sabe aqui, ó, que a cada grama você libera 12.900 calorias. 1 grama, quando você queima 1 grama, você libera 12.900 calorias. Como que eu vou fazer essa conta, gente? Difícil, né? Se eu quero saber a energia liberada em 1 mol de metano, 1 mol tem 16 gramas, mas você sabe que a cada 1 grama você libera 12.900, é só você multiplicar 16 gramas vezes 12.900 calorias por grama, não é? Se eu quero saber a queima de 1 mol não é igual a 16 gramas, e você sabe que você libera 12.900 a cada 1 grama, 16 vezes 12.900. Quanto é que tá isso? Vamos aqui na calculadora, né? 16 vezes 12.900. 206.400 calorias são liberadas na queima de 1 mol de metano. Essa daqui é a resposta. Tudo bem? Então tá. O que libera mais energia? A queima de 1 mol de metano ou 1 mol de gasolina? Então vamos lá. 1 mol de metano eu sei que libera 206.400 calorias, certo? Agora vamos ver a gasolina, tá? Gente, para fazer isso aqui, vocês teriam que ter pesquisado qual que é a fórmula molecular da gasolina. Aqui, ó, você tem, vamos usar essa daqui, ó, gasolina isenta de álcool, tá? A gasolina isenta de álcool, ela libera 11.220 calorias por grama, tá? Só que qual que é a fórmula da gasolina? Então vamos lá. Aqui, ó, ensinando passo a passo para vocês. Gasolina, fórmula química ou fórmula molecular vai sair. A gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos, tá? Só que normalmente o hidrocarboneto mais presente nela é o C8H18. Então vamos aqui, ó. A gasolina normalmente ela é C8H18, que é o isooctano. Tudo bem? Agora, lembra que aqui a gente teve que descobrir para o CH4 qual que era a massa molar dele? Ou seja, em 1 mol, qual que é a massa dele? Por que eu quero descobrir a massa, professor? Aqui, ó, nossa tabela não está dando o dado de massa por energia, só que o meu exercício está pedindo em mol. 1 mol. Então eu vou ter que saber em 1 mol qual massa que tem esse cara, tá? Ele é um hidrocarboneto, não é? Você sabe que aqui, o carbono tem a massa de 12 gramas por mol, que foi o dado que eu passei na questão anterior. E o hidrogênio tem a massa de 1 grama por mol, tá? Só que dessa vez aqui você tem 8 átomos de carbono e aqui você tem 18 átomos de hidrogênio. Então aqui vai ser 12 vezes 8 mais 1 vezes 18. Então vamos lá, 12 vezes 8 mais 1 vezes 18, que dá 18, 114. Então a massa molar da gasolina é igual a 114 gramas por mol, certo? Você sabe que a cada 114 gramas eu vou ter 1 mol de gasolina. Ele não está pedindo energia liberada em 1 mol? Vamos lembrar lá o dado da energia da gasolina, né? Energia liberada na combustão. Energia liberada na combustão da gasolina, vamos ver aqui, ó. Gasolina sem álcool, 11.220 calorias por grama. 11.220 calorias por grama. 11.220 calorias por grama. Se 1 mol eu tenho 114 gramas e a cada 1 grama libera 11.220, a conta vai ser igual àquela anterior. 114 gramas vezes
11.220 caloria por grama, tá? Aqui você vai ter energia liberada na queima de 1 mol de gasolina, 114 vezes 11.220, que dá 1.279.080 calorias liberadas na combustão de 1 mol de gasolina. Então, quem libera mais energia por mol? 1 mol de gasolina, certo? Agora aqui, ó, gente, a 6. O que são gases do efeito estufa? Também está aqui no material, tá? Gases do efeito estufa. Gases do efeito estufa são substâncias gasosas lançadas na atmosfera, capazes de absorver parte da radiação infravermelha refletida pela superfície da Terra e também parte da radiação solar recebida. Gente, como que funciona o efeito estufa? Nós recebemos energia da nossa estrela, o Sol, o tempo todo. Nós temos 3 possibilidades para essa energia, tá? A primeira, que é a letra A aqui, ó. A radiação atravessa a atmosfera e é absorvida pela superfície da Terra. Então, a água, a crosta terrestre, os seres vivos absorvem essa energia. Na hipótese B, a radiação solar é refletida pela Terra e pela atmosfera e volta para o espaço. Ou seja, a radiação do Sol vem e é refletida para o espaço de volta, ou seja, a Terra não absorve. E a gente tem a hipótese C, que é essa radiação infravermelha, que é o calor, é refletida pela superfície da Terra, só que é absorvida pela atmosfera. Aqui, ó, tem uma linha bem tênue aqui, ó, que mostra a atmosfera. É como se essa radiação batesse aqui embaixo, batesse em cima e fosse absorvida e mandada de volta. Porque a atmosfera não é composta de gases, os gases que conseguem absorver essa energia que volta aqui são chamados gases do efeito estufa, tá? Um dos principais gases do efeito estufa, gente, é o dióxido de carbono, CO2, como vocês sabem, foi definido pelo Protocolo de Kyoto. O metano, óxidos nitrosos, os perfluorocarbonos e o hexafluorito de enxofre. Aqui eu tenho, ó, os principais gases do efeito estufa. Foi dado um valor para esses gases, do quão que eles são ruins para efeito estufa. Esse negócio é chamado de potencial de aquecimento global, ou PAG, em que o dióxido de carbono ele tem esse potencial de aquecimento global igual a 1. Ele foi tido como uma referência. Então, a partir dele, você vê o quão um gás é ruim para efeito estufa. Como o gás carbônico é igual a 1, vamos olhar aqui o metano. Ó. O metano é igual a 23. Ou seja, o metano é 23 vezes pior para o efeito estufa do que o gás carbônico. É 23 vezes mais potente que o gás carbônico. Tá? Então, isso são gases do efeito estufa. E aqui, ó, explica o efeito estufa. Esse processo é sempre prejudicial aos organismos vivos da Terra? Gente, vamos entender aqui o efeito estufa. Retendo essa radiação da Terra, que é o que o efeito estufa faz, impede o escape do calor para o espaço, assim mantendo a Terra aquecida. Esse processo é natural e extremamente necessário para a manutenção da vida terrestre, pois se não ocorresse, as noites seriam insuportavelmente frias. Gente, o efeito estufa é um processo natural. Na atmosfera tem uma quantidade normal de gases do efeito estufa. Se não acontecesse efeito estufa, as noites seriam insuportáveis. Ou seja, quando o Sol não tivesse irradiando aquele lado da Terra, esse efeito se chama noite, a noite seria muito fria. O que segura a temperatura pela noite são esses gases do efeito estufa, que durante o dia absorvem a radiação solar e vai liberando à noite. A temperatura média da Terra, se não existisse o efeito estufa, seria de menos 15 graus Celsius. O que é uma temperatura absurdamente viva para a maioria das formas de vida terrestre. Mas o que está acontecendo então que o efeito estufa provoca o aquecimento global? Lembra que eu falei, existe uma quantidade normal de gases do efeito estufa na atmosfera. O que nós humanos estamos fazendo? Liberando mais do que o normal. A gente está potencializando o efeito estufa. A gente libera o dióxido de carbono em toda a combustão, libera o metano por conta dos aterros sanitários, dos lixos, das hidrelétricas,
da agricultura. Óxido nitroso também sai da combustão. Aqui os fluorocarbonos eram gases de geladeira há muito tempo atrás. E de várias formas a gente tem liberado gases do efeito estufa, tá? Então essa daqui é a resposta. Sendo o CO2 um gás do efeito estufa e produto da combustão do metano, explique por que mesmo assim a captura e utilização do metano como fonte energética é importante para combater o aquecimento global causado pelas interferências do efeito estufa. Gente, vamos lá. Aqui para frente eu vou falar de 3 fontes do metano que talvez vocês não conhecem, que é a agricultura, tá? No processo de gestão das vacas, elas liberam metano em seus arrotos, tá? Em seus gases liberados, libera metano. E aqui também, ó, no esgoto, como eu falei para vocês, e aqui nas hidrelétricas, tá? São fontes aqui, eu gostaria que vocês lessem. É pouca coisa, tá, gente? Aqui, ó, são só 10 páginas de material didático, certo? Agora vamos responder a 10 e a última questão. Por que que é importante... Aqui você vai ver, principalmente nessa aqui do esgoto, que aconteceu um experimento lá, que a galera capta esse metano, queima ele para gerar energia. Só que pensa comigo, vamos lá na combustão completa do metano. O metano não libera CO2? Então por que que é, vamos dizer assim, é bom eu queimar o metano? Por conta do efeito estufa. Vamos olhar aqui, ó. Comparar o metano com gás oxigênio. 1 mol de metano é 23 vezes pior do que 1 mol de CO2. Então, se eu transformo 1 mol de metano em 1 mol de CO2, eu estou prejudicando 23 vezes menos, potencializando 23 vezes menos o efeito estufa. Então é por isso, certo? Então, gente, espero que tenha ajudado vocês. Leiam o material, são só 10 páginas. Eu fiz isso daqui para os meus alunos, tá? Espero que o vídeo tenha ajudado e obrigado.